Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos começar então. Primeira fonte é da Apple Insider, matéria do Andrew Orr. Parece que a Apple já deu uma atualizada no iOS 26 Beta 1, né? Assim, bem quietinha. Isso, logo depois da WWDC 2025. Mal lançaram e já mexeram. Mudou só o número da compilação, de 23 a 52600N para 23 a 52600U. Uma mudança sutil no finalzinho. O que isso significa na prática? Alguma pista? Olha, a Apple não detalhou nada, como sempre, né? Mas é super comum em fases beta, principalmente as primeiras. Geralmente são correções rápidas, sabe? Bugs internos que eles pegaram logo de cara. Ah, entendi. Coisa de bastidores mesmo. Exato. Pode ser ajuste de estabilidade, alguma coisa que não estava rodando liso, ou até, quem sabe, os retoques finais em recursos grandes que eles anunciaram, tipo o Apple Intelligence ou aquele visual novo, Liquid Glass. Faz sentido. Deixar a casa mais em ordem antes de liberar para o próximo beta, justamente, mostra que o trabalho de refinamento tá a todo vapor. Mas, claro, não podemos esquecer, ainda é beta, cautela é sempre bom para quem instala, né? Com certeza. Bom, mudando de assunto, mas ainda em tecnologia de ponta. A Business Insider, numa matéria da Lakshmi Varanasi, está falando sobre World Models em inteligência artificial. Ah, sim, esse é um conceito bem interessante. Pois é, e citam pesquisadores de peso, tipo a Fei-Fei Li e o Yan LeCun. A ideia é que isso seria um passo além dos Large Language Models, os LLMs, que a gente tanto ouve falar. Exatamente. A aposta é alta. Os LLMs são incríveis com linguagem, texto, né? Mas os World Models, a ideia é ir além. Eles tentam simular, tipo assim, um entendimento do mundo físico. Como assim, mundo físico? Pensa em inteligência espacial, noção de 3D, como as coisas interagem no espaço e no tempo. A ideia é que a IA consiga prever eventos futuros não só com base em padrões de texto, mas usando construtos mentais sobre como o mundo funciona. Entendi. Quase como a gente faz, né? A gente imagina o que vai acontecer. Isso. É buscar uma IA com mais, talvez, senso comum, capacidade de raciocínio e planejamento baseado numa compreensão mais profunda da realidade. A World Labs da Fei-Fei Li e o trabalho do LeCun lá na Meta, usando muito dado de vídeo, vão nessa linha. Parece promissor, mas qual é o grande desafio aí? O principal é dados. A gente tem uma quantidade absurda de texto para treinar LLMs, mas dados espaciais, de interações físicas, tudo bem estruturadinho para IA aprender, isso ainda falta. É bem mais complexo de coletar e organizar. Imagino. É outra ordem de grandeza de informação. Bom, mas ter e usar toda essa IA, seja LLM ou World Model, tem um custo, né? E parece que não é baixo. Ah, com certeza não é. O Dan Robinson, lá na The Register, publicou uma análise da Canalys que mostra justamente isso. As empresas estão penando para adotar IA de forma mais ampla por causa dos custos de inferência na nuvem. Esse é o ponto-chave. A inferência, não o treinamento inicial, mas o uso diário. Exato. Os gastos com nuvem, AWS, Azure, Google Cloud, olha só, subiram 21% só no primeiro trimestre, chegaram a quase 91 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É um número impressionante. E o problema, como você disse, é a inferência. Treinar um modelo é caro, sim, mas é um custo mais pontual, digamos. A inferência, que é colocar um modelo para funcionar, para responder perguntas, gerar texto, analisar dados no dia a dia, isso é um custo operacional. Contínuo, né? Contínuo e, pior, difícil de prever. Muitos modelos cobram por token, por uso, então o custo varia muito. Isso assusta as empresas. E o que elas fazem? Desistem da IA? Algumas acabam limitando o uso, sabe? Usam modelos menos complexos, restringem quem pode usar ou por quanto tempo. A Gartner até soltou um alerta dizendo que as estimativas de custo de inferência podem errar feio, tipo até 1000%. 1000%? Nossa! Pois é.
Então, não é surpresa que muita gente comece a olhar para alternativas. Rodar IA on-premises, nos próprios servidores, ou em colocation, fugir um pouco da nuvem pública para tentar ter mais controle sobre essa despesa recorrente. Faz todo sentido. Mas os desafios não são só financeiros, né? A segurança continua sendo uma dor de cabeça. Sempre. E com IA surgem novas vulnerabilidades. Exato. O Syed Fadil Passes, na TechRadar, trouxe uma notícia sobre um novo tipo de ciberataque focado em LLMs. Chama Token Break e foi descoberto pela Hidden Layer. Ah, eu vi isso. É uma técnica bem engenhosa, para não dizer preocupante. Como funciona exatamente? É sutil. O atacante pega uma palavra-chave importante, tipo instructions, instruções, que muitos modelos de segurança usam para detectar comandos maliciosos, e muda só uma letra. Uma letra. Tipo transforma instructions em frustrations. Uma letra a mais ou trocada. A questão é que alguns sistemas de tokenação, que é como o modelo quebra o texto em pedacinhos, para entender, sabe? Tipo BPE, WordPiece. Sei. Esses sistemas podem se confundir com essa palavra alterada e não identificar como perigosa. Só que o LLM principal, o alvo do ataque, muitas vezes ainda consegue entender a intenção original da palavra, mesmo com o erro de digitação. Caramba, então o filtro de segurança falha, mas o LLM entende o comando malicioso mesmo assim. Exatamente. É um jeito de fazer um bypass, de driblar a proteção. O risco é óbvio, né? Pode ser usado para burlar filtros de conteúdo, filtros de spam, induzir o LLM a gerar respostas inadequadas. Que perigo! E tem como mitigar isso? A recomendação é usar modelos que tenham sistemas de tokenização mais robustos, que sejam menos suscetíveis a esses truques. O artigo menciona o Unigram como um exemplo mais seguro nesse sentido. Interessante. É uma corrida de gato e rato constante, né? A segurança tentando alcançar as novas técnicas de ataque. Sempre foi assim na tecnologia, e com IA não seria diferente. Bom, mudando um pouco de área agora. A TechCrunch, numa matéria da Rebecca Skutak, está reportando algo curioso. Executivos de alto escalão do Vale do Silício se alistando na reserva do Exército dos Estados Unidos. É verdade. Não são quaisquer executivos, né? Estamos falando de CTOs da Meta, da Palantir, gente da OpenAI. Exatamente. Figurões mesmo. O que está acontecendo? Parece que é uma resposta direta a um chamado que o Departamento de Defesa fez no ano passado, em outubro. Eles estavam buscando explicitamente talentos do setor de tecnologia. Ah, então foi uma iniciativa do próprio governo. Sim. A ideia é trazer essa expertise para dentro das Forças Armadas, mas de um jeito mais flexível. São posições de meio período para trabalhar em projetos específicos, de curto prazo. E em que áreas eles querem essa ajuda? Principalmente dados, inteligência artificial, cibersegurança. Áreas onde o Vale do Silício tem, obviamente, muito conhecimento acumulado. E o Pentágono tentando se atualizar e incorporar essa vanguarda tecnológica nos seus próprios desafios de defesa. Uma parceria público-privada bem direta, então. E estratégica, imagino. Com certeza. Mostra a importância crescente da tecnologia na segurança nacional. E falando em segurança nacional e estratégia, vamos para a energia. Uma notícia no Slashdot, que cita o MSN, fala sobre um esforço dos Estados Unidos para, digamos, retomar a liderança em energia nuclear. Parece que ficaram para trás da China. Ficaram mesmo. A situação é um ponto de atenção lá nos Estados Unidos. A China está com, mais de 30 reatores nucleares em construção. É um ritmo impressionante. Uau! 30? E os Estados Unidos? A produção de energia nuclear nos Estados Unidos hoje é menor do que era há uma década. E tem outro fator crítico. Eles ainda dependem bastante da Rússia para conseguir urânio enriquecido, que é o combustível. Dependência da Rússia nesse cenário geopolítico? Complicado, né, Mueca? Então, a reação tá vindo. Desde 2021 parece que já rolou uns 2,5 bilhões de dólares de investimento de venture capital em novas tecnologias nucleares. E a administração Trump também emitiu ordens executivas para tentar acelerar a aprovação e construção de novos reatores, especialmente os menores, os modulares. E qual a grande motivação por trás disso tudo?
Só a competição com a China? A competição é um fator enorme, claro, existe uma narrativa de corrida pela energia, mas tem também a demanda interna. O consumo de energia está crescendo muito e adivinha quem é um dos grandes responsáveis por isso? Deixa eu adivinhar, inteligência artificial. Exatamente. Os data centers para treinar e rodar IA consomem uma quantidade brutal de energia. A nuclear é vista como uma fonte limpa e potente para suprir essa demanda crescente sem depender só de fósseis ou intermitência de renováveis. Ficando até a corrida nuclear. Quem diria? E essa questão do impulso governamental parece ser um tema recorrente, né? Sim, especialmente sobre a administração Trump, parece haver um foco em certas indústrias de tecnologia avançada. Pois é. A Fast Company, publicando uma notícia da Reuters, informa que a Archer Aviation levantou 850 milhões de dólares em financiamento. E eles fazem aqueles táxis aéreos elétricos, os eVTOLs. Exato. E esse financiamento pesado vem justamente na esteira de ordens executivas do presidente Trump, que miram impulsionar não só os eVTOLs, mas também tecnologias de defesa contra drones e até aviação supersônica comercial. Então o governo dá a diretriz, o sinal verde, e o dinheiro privado aparece. Parece ser essa a dinâmica em alguns casos. O governo aponta a direção estratégica, talvez com alguns incentivos ou desregulamentações, e o capital de risco acompanha. A Archer, por exemplo, já tem parcerias bem concretas. Quais? Eles fecharam com a United Airlines para operar rotas em Nova York e foram escolhidos como serviço oficial de táxi aéreo para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. São movimentos grandes. Com certeza. Olimpíadas de 2028, tá logo ali. Mostra que a tecnologia está avançando rápido. Muito rápido. O apoio governamental certamente ajuda a acelerar e a dar confiança para os investidores colocarem dinheiro pesado nisso. Bom, dos céus para o armazenamento de dados. Wayne Williams, na Tech Radar, noticia planos ambiciosos da Kioxia. Eles querem lançar um SSD, assim, ultra rápido, mirando 10 milhões de IOPS. 10 milhões de IOPS. É um número absurdo. Para ter ideia, SSDs domésticos de ponta ficam na casa das centenas de milhares, talvez 1 milhão. Então, o que significa IOPS na prática e por que esse número tão alto? IOPS significa Input Output Operations per Second, operações de entrada e saída por segundo. É uma medida de quantos acessos de leitura ou escrita o drive consegue fazer em um segundo, especialmente com arquivos pequenos e acessos aleatórios. Ah, então não é a mesma coisa que a velocidade de transferência em gigabits por segundo, GBps? Não exatamente. GBps é mais sobre transferir arquivos grandes de forma sequencial, tipo copiar um filme. IOPS é crucial para cenários onde você precisa acessar muitos arquivinhos pequenos, muito rápido, de forma não sequencial. Pense em bancos de dados, virtualização e, de novo, inteligência artificial. A IA de novo? Como ela entra aí? Modelos de IA muitas vezes precisam ler e processar uma quantidade imensa de pequenos pedaços de dados rapidamente durante o treinamento e a inferência. Um IOPS muito alto acelera demais esse processo. Entendi. E como é que a Chia pretende chegar nesses 10 milhões? Mágica? Quase. A tecnologia-chave é uma memória flash especial chamada XL Flash. É um tipo de NAND SLC, Single Level Cell, que é inerentemente mais rápida e duradoura que as memórias TLC ou QLC usadas na maioria dos SSDs hoje. E eles também estão desenvolvendo um novo controlador próprio para extrair o máximo dessa memória. SLC. Lembro que era mais cara, né? Exato. Por isso essa solução não é para o consumidor comum, é para o mercado enterprise, data centers, pesquisa de ponta. A Kioxia tem outras linhas, como a CM9 para IA e a LC9 focada em capacidade usando a tecnologia BiCS-Flash de 8ª geração deles. Mas esse de 10 milhões de IOPS é realmente o topo da performance para aplicações muito específicas. Fascinante. A demanda por velocidade e acesso rápido a dados parece não ter fim. Não mesmo, e a IA só joga mais lenha nessa fogueira. Agora, saindo um pouco do hardware pesado e indo para um fenômeno mais cultural e de negócios, mas ainda com um pé na tecnologia, o Canaltech, numa matéria da Daniele Cassita, traz a notícia de que Wang Ning, o fundador da PopMart... Ah, PopMart? Das caixinhas surpresa, né? Essa mesma.
Ele entrou para o top 10 dos bilionários da China, segundo a Forbes. E o motor disso tudo foi o sucesso global de umas bonequinhas chamadas Labubu. Labubu, sim, eu ouvi falar desse fenômeno, é impressionante. E os números são de cair o queixo. O patrimônio dele chegou a quase 23 bilhões de dólares e ele só tem 38 anos. As ações da Pop Mart triplicaram de valor recentemente. É um estouro. E essas bonecas Labubu, que foram criadas por um artista chamado Cassim Lung, viraram uma febre absurda, né? São colecionáveis, vem em caixa surpresa, exato. E parece que a popularidade explodiu. Celebridades como a Lisa do Blackpink, a Rihanna, foram vistas com as bonecas. Isso ajudou a viralizar ainda mais. Com certeza, o poder do endosso de celebridades é enorme. Chegou a ter tumulto em loja para conseguir lançamento. Sim, teve notícia de confusão em lançamento, gente acampando na fila. E no mercado secundário, em leilões, algumas dessas bonecas alcançaram preços altíssimos. Caramba! Mostra como um produto físico com o design certo e uma estratégia de marketing viral pode explodir globalmente hoje em dia, né? Mesmo na era digital, o colecionável físico tem uma força enorme. Totalmente. Uma combinação de arte, sorte, das caixas surpresa e hype. Exato. Um case de sucesso interessante. E para fechar nossa rodada de notícias, uma que conecta fé e tecnologia, também vinda do Canal Tech, numa matéria do João Melo. O Papa Leão XIV anunciou a data de canonização de Carlo Acutis. Ah, o Carlo Acutis, o chamado apóstolo da internet ou padroeiro da internet. Esse mesmo. A canonização foi marcada para 7 de setembro. Uma data importante. Ele é uma figura bem emblemática, né? Faleceu super jovem em 2006 com leucemia. Sim, aos 15 anos. E ficou conhecido justamente por usar a tecnologia, a internet, para evangelizar. Ele criou um site que catalogava milagres eucarísticos pelo mundo. Pois é, usou as ferramentas do tempo dele para falar de fé. E a canonização, para acontecer, precisa do reconhecimento de milagres atribuídos à intercessão dele, certo? Certo. No caso dele, foram 2 milagres reconhecidos pela Igreja. Um foi a cura de um menino aqui no Brasil, que de uma doença grave no pâncreas. Nossa, aqui no Brasil? Sim, e o outro foi a cura de uma jovem da Costa Rica que sofreu um acidente grave de bicicleta e teve um traumatismo craniano sério. A recuperação dela foi considerada milagrosa após orações pedindo a intercessão do Carlo. Que histórias! E essa data de canonização, 7 de setembro, ela tinha sido adiada, não? Tinha. Originalmente parecia que ia ser antes, mas houve o falecimento do Papa Francisco, o que acabou atrasando um pouco o processo. Agora, com o Papa Leão XIV, a data foi confirmada. Entendi. É interessante ver a Igreja Católica canonizando alguém tão ligado à era digital. É um sinal dos tempos, né? Com certeza. Ele se torna um santo que representa essa ponte entre a fé tradicional e o mundo conectado. Um símbolo bem marcante para os jovens e para a Igreja no século XXI. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!